Evangelho de Mateus, capítulo 23, versículos de 1 a 4. Então Jesus falou às turbas e aos seus discípulos, dizendo: Sobre a cadeira de Moisés sentaram-se os escribas e os fariseus. Observai, pois, e fazei tudo o que eles vos disserem, mas não imiteis as suas ações, porque dizem e não fazem. Atam cargas pesadas e impossíveis de levar, e as põem sobre os ombros dos outros homens, mas nem com um dedo as querem mover. Palavra da salvação. Comentário Mateus 23, de 1 a 4, São João Crisóstomo. Depois que o Senhor tinha humilhado os sacerdotes com sua resposta, também fez conhecer a incorrigível condição deles. Assim como os clérigos, se agem mal, já não se podem emendar, os leigos, quando pecam, emendam-se facilmente. Por isso direciona seus sermões aos apóstolos e ao povo. Então Jesus falou às turbas e aos seus discípulos. É, pois, infrutuosa a palavra quando, por meio dela, alguns são confundidos e outros não são ensinados. Deve-se observar-se como se senta cada qual sobre a cadeira. Porque não é a cadeira que faz o sacerdote, mas o sacerdote é quem faz a cadeira. O lugar não santifica o homem, mas o homem santifica o lugar. Por isso, no sacerdócio, um mau sacerdote obterá um crime e não uma dignidade. Para que ninguém diga que se tornou indolente para agir porque o doutor é mau, destrói essa ocasião quando acrescenta: Observai, pois, e fazei tudo o que eles vos disserem. Porque não dizem coisa alguma de si mesmos, mas falam coisas de Deus, que publicou sua lei por meio de Moisés. E observa com quanta honra fala de Moisés, manifestando a concórdia com o que se diz no Antigo Testamento. Assim como o ouro se extrai da terra e a abandona, que os ouvintes recebam a doutrina e abandonem as ações. Frequentemente, do homem mau procede uma boa doutrina. E assim como os sacerdotes julgam preferível ensinar os maus, porque causa dos bons, e por causa dos maus negligenciar os bons, do mesmo modo, os súditos, por causa dos bons sacerdotes, devem honrar também os maus, para que, por causa dos maus, os bons não sejam também desprezados. É melhor, pois, prestar honras injustas aos maus que subtrair honras justas aos bons. Considera também como começa a repreender-os, pois segue-se, porque dizem e não fazem. Especialmente é digno de censura aquele que, tendo a autoridade da doutrina, viola a lei. Em primeiro lugar, porque peca aquele que deve corrigir os outros. Em segundo lugar, porque pecando é digno de maior pena, devido à sua honra. Em terceiro lugar, porque corrompe mais, pecando o que peca é digno de maior castigo, quanto maior é a sua dignidade. E em terceiro lugar, porque corrompe mais, uma vez que peca na condição de doutor. Ademais, repreende também aqueles porque são duros para os que lhes estão subordinados. Por isso prossegue: atam cargas pesadas. Nisto dá a conhecer sua malícia dupla. Uma porque exigem dos que lhes são submetidos, sem concessões, a mais alta diligência na vida. A outra porque concedem uma grande liberdade desregrada a si mesmos. Mas convém que o bom chefe se comporte de maneira contrária, procedendo como um juiz inexorável nas coisas pessoais, e que seja manso nas dos seus subordinados. Observe-se, pois, como agrava sua repreensão. Não disse que não podem, mas que não querem. Nem disse levar, mas mover com o dedo, isto é, nem mesmo aproximar-se, nem tocar. Indubitavelmente, chama essas observâncias da lei de cargas pesadas e insuportáveis,
no que diz respeito aos fariseus e aos escribas, de quem está falando e sobre quem fala Pedro. Porque tentais agora a Deus, impondo um jugo sobre as cervizes dos discípulos, que nem nossos pais, nem nós podemos suportar? Atos 15:10. Porque alguns, ao recomendar aos seus ouvintes, com falsas razões, os fardos da lei, atavam-nos como que com correntes sobre os ombros de seus corações, a fim de que, acreditando-se obrigados pelo vínculo da razão, não se atrevessem a lançar para longe semelhantes correntes. Mas estes não cumpriam nenhuma de suas obrigações, e não digo em sentido completo, mas nem sequer superficialmente, ou seja, nem mesmo tocando com os dedos. Tais são os que impõem um grande peso sobre os que fazem penitência, e assim, enquanto se foge da pena presente, menospreza-se a pena futura. Portanto, se colocas um grande fardo sobre os ombros de um jovem que não o pode levar, ele terá necessidade ou de rejeitar a carga, ou de quebrar-se-á sob ela. Assim também com o homem a quem se lhe imponha uma penitência grave, sucederá ou que a abandone, se a aceita, mas não pode levá-la, que, escandalizado, peque mais. Além disso, mesmo que erremos impondo uma penitência módica, não é melhor prestar contas por causa da misericórdia que por causa da crueldade? Onde o pai de família é generoso, o administrador não deve ser inflexível. Se Deus é benigno, por que seu sacerdote será cruel? Queres parecer santo? Se austero no que toca a tua vida, e benigno no que toca a dos demais. Que os homens te ouçam ordenando coisas pequenas e fazendo coisas grandes. Tal é, por outro lado, o sacerdote que consigo é indulgente e com os demais é exigente. Ele é como um mau cobrador de impostos numa cidade, que alivia a si mesmo e onera os contribuintes. Evangelho de Mateus, capítulo 23, versículos de 5 a 12. Fazem todas as suas obras para serem vistos pelos homens. Trazem mais largas filactérias e mais compridas as franjas dos vestidos. Gostam de ter nos banquetes os primeiros lugares, nas sinagogas as primeiras cadeiras, as saudações na praça, e serem chamados rabi pelos homens. Mas vós não vos façais chamar rabi, porque um só é o vosso mestre, e vós sois todos irmãos. A ninguém chameis pai sobre a terra, porque um só é vosso Pai, que estás nos céus. Nem façais que vos chamem mestres, porque um só vosso mestre, o Cristo. O que entre vós for o maior, será vosso servo. Aquele que se exaltar será humilhado, e o que se humilhar será exaltado. Palavra da salvação. Comentário Mateus 23, de 5 a 12. São Jerônimo. Portanto, como o Senhor tinha dado os mandamentos da lei por meio de Moisés, cumpriu-os até o extremo, como dizia o Deuteronômio. Estas palavras, atalazás, a tua mão como um sinal. Elas estarão como um frontal diante dos teus olhos. Deuteronômio 6:8. Isto quer dizer que meus preceitos estejam em tua mão, para cumpri-los com tuas obras, estejam diante de teus olhos, para que medites neles de dia e de noite. Os fariseus, interpretando isto num mau sentido, escreviam em pergaminho o decálogo de Moisés, ou seja, os 10 preceitos da lei, levando-os pregados e fixados na frente, formando com eles uma espécie de coroa, de modo que sempre os tinham diante de seus olhos. Também mandara Moisés que fizessem nas 4 pontas de seus mantos franjas de jacintos, como distintivo do povo de Israel, para que, assim como se distinguiam em seus corpos dos gentios por meio da circuncisão,
que era um sinal judaico, assim também o vestido deveria trazer alguma diferença. Números 15 e 38. Mas os mestres, como supersticiosos, desejando captar a atenção dos demais e ambicionando obter lucros das mulherzinhas, faziam grandes franjas e atavam nelas espinhas agudíssimas, para que, ao andar e sentar, se ferissem e com esse abalo fossem como que trazidos à força ao ministério do serviço de Deus. Chamavam aquela espécie de distintivo de filactérias do Decálogo. São tábuas onde estão escritos os nomes dos juízes, isto é, conservadoras, porque todos os que as possuíam conservavam-nas para defenderem-se e protegerem-se a si mesmos. Não entendiam os fariseus que deviam levar esses preceitos no coração, não nos corpos. Sob outro aspecto, também os armários e as arcas contêm livros, mas não o conhecimento de Deus. Como dilatavam em vão as filactérias e faziam maiores suas franjas, desejando as glórias dos homens, consequentemente são acusados em tudo o mais. Por isso é dito: gostam de ter nos banquetes os primeiros lugares, nas sinagogas as primeiras cadeiras. Todos os homens podem ser ditos irmãos por afeto, e isto pode ser de duas formas, a especial e a comum. Especial, porque todos os cristãos se chamam irmãos. Geral, porque todos os homens procedem de um só Pai e vivem unidos a nós como irmãos. Prossegue: a ninguém chameis pais sobre a terra. Pergunta-se por qual motivo o apóstolo diz ser o doutor das gentes, em contraposição ao que aqui se ordena, 1 Timóteo 2, e por qual motivo nos mosteiros chamam-se de maneira corriqueira uns aos outros de pais? A isto se responde que uma coisa é ser pai, ou mestre, por natureza, e outra é sê-lo por indulgência. Se chamamos um homem de pai, dispensamos esta honra em razão de sua idade, e com isso não confessamos que seja o autor de nossa vida. Também é chamado mestre aquele que está em união com um verdadeiro mestre. E, para não repetir isto muitas vezes, do mesmo modo que, tendo um só Deus por natureza e um só Filho, nada obsta que haja muitos que, por adoção, se chamem deuses ou filhos. Assim, o ter um único Pai e Mestre não impede que haja outros muitos que, por abuso, sejam chamados de pais e mestres. Comentário Mateus 23, de 5 a 12. São João Crisóstomo. O Senhor acusara acima os escribas e os fariseus de crueldade e negligência. Consequentemente, acusa-os de vanglória, coisa que os fez afastarem-se de Deus. Por isso disse: fazem todas as suas obras para serem vistos pelos homens. Em todas as coisas nasce algo que as extermina, assim como o verme na madeira e a traça no vestido. Por isso o demônio se esforça em corromper o ministério dos sacerdotes, que foram estabelecidos para a edificação da santidade, de modo que este mesmo bem, enquanto é constituído por causa dos homens, transforme-se em um mal. Extirpemos este vício do clero, e tudo será corrigido. Daí se depreende que dificilmente os clérigos que pecam fazem penitência. E o Senhor quer manifestar nisto a razão pela qual não podiam crer em Cristo, isto é, porque fazem tudo para serem vistos pelos homens. É impossível, pois, que creiam em Jesus Cristo, quando quem prega as coisas do céu deseja unicamente a glória terrena dos homens. Li que alguns interpretam este lugar do seguinte modo: sobre a cadeira, isto é, segundo a honra
e o grau em que esteve Moisés. Foram constituídos indignamente os escribas e fariseus. Pregam a doutrina que anunciava o Cristo que havia de vir, mas eles não o recebiam quando estava presente. Por isso exorta o povo a escutar a lei que pregavam, ou seja, a crer em Cristo anunciado pela lei, e a não imitar os escribas e os fariseus, que eram incrédulos. E explicou a razão pela qual pregavam, a partir da lei, que Cristo havia de vir, e não acreditavam nele, ou seja, porque faziam todas as suas obras a fim de serem vistos pelos homens. Não pregavam que Cristo viria por desejo de sua vinda, mas para que fossem vistos pelos homens como sendo doutores da lei. Observa que os repreende com certa intenção, porque não diz simplesmente que fazem suas obras para serem vistos pelos homens, mas acrescenta todas, e depois demonstra que não se vangloriam tão pouco de grandes coisas, mas sim de algumas de pouca importância. Por isso acrescenta: trazem mais largas filactérias e mais compridas as franjas dos vestidos. Imitando o exemplo desses, existem muitos que até hoje inventam nomes hebreus de anjos, escrevem-nos e atam-nos para que pareçam temíveis aos que não entendem. Outros levam pendurado ao pescoço algo escrito do Evangelho, mas não se lê todos os dias o Evangelho na igreja para que sejam ouvidos por todos? Como os evangelhos suspensos no pescoço podem salvar aquele a quem nada aproveita quando os tem postos em seus ouvidos? Ademais, onde estará a força do evangelho? Nas figuras das letras ou na inteligência do seu sentido? Se está nas figuras, fizeram bem levando-o pendurado no pescoço, mas se está no entendimento, mais aproveitará se for levado no coração do que suspenso no pescoço. Outros expõem esta mesma passagem, concentrando-se no fato de que ampliavam seus discursos, ocupando-se do modo pelo qual observavam a lei, como se fossem filactérios, isto é, como conservadores da salvação. E assim, nesse sentido, era como pregavam ao povo com assiduidade. As franjas formosas de seus mantos significam as excelências de seus mandamentos. Não repreende aqueles que ocupam os primeiros lugares, senão os que os amam. A repreensão refere-se ao desejo, não ao fato. Humilha-se, pois, sem motivo, aquele que deixa de lado o lugar, mas dá preferência a si mesmo no coração. Há aquele que se jacta, ouvindo o que é louvável colocar-se no último lugar, e por isso se senta depois de todos. E não só não abandona a arrogância de seu coração, mas também adquire a vanglória da humildade, como o que quer parecer justo e ser visto como humilde. Existem muitos que, sendo soberbos, colocam seus corpos nos últimos lugares e, pelo orgulho de seu coração, parecem que se sentam no lugar principal. E também existem muitos humildes que se sentam nos primeiros postos e, em sua consciência, estão convencidos de estar no último. Vê onde dominava a vanglória deles, nas sinagogas, onde entravam para dirigir os demais. Que se conduzissem desse modo nas ceias era, todavia, tolerável, mesmo quando convém que o doutor seja admirado não só na igreja, mas em todas as partes. Se, no entanto, amar tais coisas merece censura, quanto pior será alguém buscá-las? Também amam as primeiras saudações, não só segundo o tempo, para que os saudemos primeiro, mas também segundo a palavra, para que, gritando, digamos, salve, Rabi, segundo o corpo, para que, com a cabeça inclinada, nos curvemos. Segundo lugar, para que os saudemos em público. Por isso disse,
as saudações na praça. Ou seja, querem ser chamados, mesmo que não o sejam, ambicionam o nome, mas negligenciam os deveres. Ou de outro modo, repreendia os fariseus por tudo aquilo, mas deixava de lado algumas ou coisas pequenas e de pouca importância, como se os seus discípulos não necessitassem ser instruídos sobre elas. Mas o que era a causa de todos os males, isto é, almejar a cátedra do Mestre, isto é, colocado em máxima evidência para que os discípulos sejam instruídos, por isso acrescenta: mas vós não vos façais chamar Rabi, porque um só é o vosso Mestre. Como se dissesse: não queirais ser chamado Rabi, para que não usurpem para si o que é devido a Deus. Não queirais chamar também os outros de Rabi, para não atribuir aos homens a honra divina. Um único é o mestre de todos, que naturalmente ensina a todos. Se, pois, um homem ensinasse o outro, todos os homens que tivessem doutores aprenderiam. Agora, no entanto, como não é o homem que ensina, mas Deus, muitos são ensinados, mas poucos aprendem. Pois não é o homem que, ensinando, concede o intelecto ao outro homem, mas, recebendo-o de Deus, coloca-o em atividade pela admoestação. Ainda que no mundo um homem gere outro homem, entretanto, há um só Pai que criou a todos. Não temos, então, o princípio de nossa vida em nossos pais, mas unicamente recebemos deles a ação de passar a vida. Quando se diz que Cristo é o Mestre, não exclui o Pai, assim como, quando se diz de Deus Pai Nosso, não se exclui Cristo, que é Pai dos homens. Não só proíbe o Senhor que se cobicem os primeiros postos, mas quer induzir o ouvinte a fazer o contrário. Por isso acrescenta: o que entre vós for o maior, será vosso servo.